Artigo 122. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Objeto material. O tipo penal resume as condutas de induzir, instigar ou auxiliar o suicídio ou a tentativa dele que resultar em lesão corporal de natureza grave. O induzimento assume o significado de sugestão de vontade, a de fazer surgir na mente da vítima a ideia do suicídio. A instigação pode ser compreendida como o estímulo a uma vontade suicida pré-existente na psique da vítima. O auxílio é a ajuda material no fornecimento do instrumento, podendo ser também a indicação do modo como proceder para obter o óbito, situação em que o auxílio será moral. Em qualquer hipótese, contudo, é indispensável a prova do nexo causal entre a ingerência do autor do fato e o suicídio, ou tentativa. A realização da conduta por omissão é controversa, havendo argumentos no sentido de não ser possível omissão no induzimento, na instigação ou no auxílio, por se tratarem de condutas comissivas. De outro lado, argumenta-se que o crime admite a possibilidade de ser comissivo impróprio, quando o autor é incumbido do dever de impedir o resultado. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode induzir, instigar ou auxiliar o suicídio. Trata-se de crime comum. Sujeito passivo. É a pessoa física que pode ser induzida, instigada ou auxiliada a fim de que pratique suicídio. Então, extrai-se daí que aquele sem completa aptidão mental para formular validamente algum ideal suicida, sem condições de responder por seus atos, como é o inimputável, não pode ser vítima de suicídio. Neste caso, haverá crime de homicídio por autoria mediata. Não possuindo consciência do que faz, a vítima será o instrumento da vontade do outro em sua própria morte. Então, aquele que induziu, instigou ou auxiliou o interditado será o autêntico homicida. Conclui-se, portanto, que para se configurar o tipo do artigo 122, a vítima deve possuir alguma compreensão das consequências do ato que pretende praticar, e o autor do crime incorrerá nas sanções do artigo 122 do Código Penal, quando fomentar a vontade autodestrutiva daquela praticado uma das três condutas elencadas na norma. Elemento subjetivo. Compreende apenas o dolo, a vontade consciente de induzir, instigar ou auxiliar o suicídio. Não há previsão à modalidade culposa. Consumação. O crime se consuma com o induzimento, a instigação ou o auxílio, do qual sobrevém o suicídio ou a lesão corporal de natureza grave, sendo estes dois últimos elementos os resultados da conduta da própria vítima. A tentativa, contudo, não se configura possível, pois, com a prática de uma das três condutas inicialmente descritas, a ação delitiva do autor já encerra todos os elementos da definição legal do crime. A norma penal não quer punir a conduta do suicida, mas apenas aquele que induziu, instigou ou auxiliou na própria morte. Assim, se o suicida não lograr êxito na própria morte e da tentativa também não resultar lesão corporal de natureza grave, a conduta será atípica. O parágrafo único contém formas qualificadas para o tipo penal do artigo 122 do Código Penal, que, quando reconhecidas, impõem a duplicação da pena. Uma delas é o delito motivado por razões egoístas, não necessariamente pecuniárias, exemplo, herança, vantagem pessoal, etc. Outra decorre da menoridade da vítima ou da redução de sua capacidade de resistência, por qualquer causa, exemplo, alguma perturbação mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Observação. O suicídio, considerando em si mesmo, não é crime,
não punindo a lei aquele que, por ato próprio, extermina a própria vida, ou ao menos tenta. Contudo, a norma penal responsabilizará o terceiro que manifesta importante apoio pessoal ao suicida, manifestando-o através das condutas previstas no artigo 122 do Código Penal.